Máquinas de impressão de RG chegam ao Centro de Apoio do Cidadão na Câmara Municipal. Merenda escolar do município de Pouso Alegre está em novo endereço. Comissão permite prisão sem autorização judicial durante ação controlada pela polícia. O Jornal da Câmara começa agora. Vamos começar nosso Jornal da Câmara com notícias de Brasília. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado promoveu uma alteração importante no texto da Lei de Combate ao Crime Organizado. Está relacionada às chamadas ações controladas, onde o alvo são o tráfico de drogas, de crianças, de armas ou de aves, por exemplo. O presidente da Comissão de Acompanhamento da Reforma Criminal da OAB do Distrito Federal acredita que o intuito é eliminar de vez a polêmica criada nos tribunais quanto às provas colhidas na ação controlada. A proposta, que tramita em caráter conclusivo, agora será apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara Federal. Uma alteração promovida pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Lei de Combate ao Crime Organizado está relacionada às chamadas ações controladas, onde o alvo são o tráfico de drogas, de crianças, de armas ou de aves, por exemplo. A lei brasileira atual já permite que a polícia, em lugar de fazer a prisão em flagrante, em alguns casos, que ela possa fazer o que a lei chama de ação controlada. Vamos lá. A polícia está trabalhando com todas as suas investigações e descobre que virá uma carga de 500 quilos de cocaína. Mas primeiro está passando 1 quilo. A polícia está sabendo e está controlando. Então passa 1 quilo, a polícia não prende em flagrante. Passa 1 quilo, a polícia não prende em flagrante. Por quê? O que ela tem interesse é nos 500 quilos. Isso se chama ação controlada, está na lei. A pergunta é, toda prova que é feita nesta etapa de ação controlada é uma prova válida ou não válida? E a resposta é válida. Todos os crimes que se desenvolvem por etapas, por fração. Um dia um pouco, outro dia um pouco, até chegar no maior. A polícia espera para pegar o maior. E está autorizada a não prender em flagrante, e não é crime do delegado não prender em flagrante, porque está tudo dentro de um controle, com o objetivo de alcançar o alvo principal. O presidente da Comissão de Acompanhamento da Reforma Criminal da OAB do Distrito Federal acredita que o intuito é eliminar de vez a polêmica criada nos tribunais quanto às provas colhidas na ação controlada. O que eu senti que é a intenção dele, que é a intenção do Dr. Luiz Flávio, é deixar isso muito claro de que vai alterar a lei 12.850 de 2013, que é a lei de organização criminosa. Lá no artigo 8º, vai acrescentar um parágrafo para dizer que não, bem claro, não necessita de autorização judicial para fazer ação controlada. Basta tais e tais requisitos. O endurecimento do texto legal, no entanto, pode levar a um outro problema, segundo o especialista da OAB-DF. Um problema que eu vejo é como isto é uma exceção. O que seria exceção? Esta forma, esta técnica de se angariar provas, né, através da ação controlada, de se investigar, ela deixe de ser uma exceção e se torne uma regra. Isso pode acarretar assim, um volume muito grande de ações no judiciário na tentativa de desconsiderar, de desconstituir esse tipo de ação. A proposta, que tramita em caráter conclusivo, agora será apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. Veja agora as ofertas do Posto do Cine de Pouso Alegre.
O Cine de Pouso Alegre oferece as seguintes vagas: oficial de serviços, motorista, regulador de sinistros, analista de estoque, vendedor externo, vendedor, operador de mini carregadeira, auxiliar administrativo, técnico de enfermagem, pedreiro, servente de pedreiro, suporte técnico, auxiliar mecânico, promotor de vendas, auxiliar de fiscal, auxiliar comercial, técnico de manutenção, auxiliar de serviços gerais. O Cine de Pouso Alegre fica localizado na sede da UAI Pouso Alegre, na Avenida Dr. João Beraldo, 242, centro de Pouso Alegre. O projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Informações sobre Pessoas Procuradas pela Justiça foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal. O objetivo da proposta é viabilizar para os órgãos de segurança e de investigação um cadastro com os nomes de sentenciados pela Justiça que ainda não foram presos. Após a aprovação na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, a proposta segue para análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Com a nova ferramenta, os agentes de segurança pública, federais, civis e militares, vão poder checar, monitorar e deter criminosos em liberdade. Segundo o autor da proposta, todas as polícias vão ter acesso ao banco de dados. Notícia de Brasília. O projeto de lei da Câmara dos Deputados, que cria o Sistema Nacional de Informações sobre Pessoas Procuradas pela Justiça, foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O objetivo da proposta é colocar à disposição dos órgãos de segurança e de investigação um cadastro com os nomes de sentenciados pela Justiça que ainda não foram presos. Com a nova ferramenta, os agentes de segurança pública, federais, civis e militares vão poder checar, monitorar e deter criminosos em liberdade. Segundo o autor da proposta, todas as polícias vão ter acesso ao banco de dados. É um sistema simples, onde um policial, mediante uma senha que é fornecida pela sua instituição, seja ela federal ou estadual, possa acessar esse banco de dados e de maneira imediata, através de um smartphone, por exemplo, ter acesso a todas as informações de um suspeito de ser procurado pela Justiça. Isso vai dar à nossa polícia agilidade e eficiência, porque sem informação hoje não se faz segurança pública. Atualmente, alguns estados possuem seu próprio cadastro de foragidos, mas não há integração entre estes bancos de dados. Para o presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil, a aprovação do Cadastro Nacional vai facilitar e fortalecer o trabalho das forças policiais. Às vezes, você tem um criminoso que sai cometendo crimes em unidades diferentes da federação e nós temos polícias estaduais com diferentes investigações em etapas diversas, né? Então, uma polícia já produziu até determinado ponto, outra polícia já produziu uma outra questão. Se a gente puder uniformizar o sistema, padronizar um sistema e fazer com que essas polícias passem a produzir essas informações de maneira integrada, nós vamos tornar o trabalho muito mais eficaz. A seguir, as ofertas de emprego do Centro de Apoio ao Cidadão. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre.
Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais: balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. A participação de atletas transgêneros em competições oficiais gerou uma polêmica dentro e fora do ambiente desportivo. O debate chegou à Câmara Federal. Reportagem de Brasília. Bom desempenho da jogadora de voleibol Tiffany Abreu na Liga Feminina Nacional reforçou a recorrente discussão que coloca em lados diferentes a identidade de gênero e o livre-arbítrio. Há ponderações de que, por ter nascido homem, Tiffany pode ganhar vantagem e desequilibrar confrontos com rivais cisgêneros, aqueles que se identificam com os aspectos de nascença. Por outro lado, existem estudos que esvaziam a dúvida sobre possível condição de superioridade em favor dos transgêneros. Na Câmara, já tramita projeto de lei que estabelece o sexo biológico como único critério para a definição do gênero em competições esportivas e proíbe a participação de atletas transgêneros em equipes do sexo oposto ao do nascimento. Para o autor da proposta, a mudança de gênero compromete um dos princípios fundamentais do esporte: igualdade de condições entre competidores. Já deu para ter uma ideia que é um assunto realmente polêmico e que realmente tem trazido grandes divergências. Acho que essa casa, que é a Casa de Leis, precisa realmente entrar nesse assunto, até para que não haja uma desigualdade no esporte. A ideia aqui, primeiro, é a gente entender na prática, ouvindo as pessoas que fazem o esporte, sejam eles médicos, sejam eles atletas, treinadores, confederações, se há vantagem real. Para o professor Rafael Garcia, mestre em Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é errado comparar desempenhos exclusivamente em função de características fisiológicas. Quando a gente fala de transexualidade, a gente tem que pensar que não é um corpo masculino jogando com um corpo feminino e os dois na mesma categoria. É um corpo que está passando por um processo de remodulação hormonal, ou seja, está sofrendo os impactos de uma transformação para se enquadrar naquele naipe que se identifica, né? Então a gente acaba tendo aí um cenário reverso, né? Que é justamente meio que uma segurada nessa suposta vantagem. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, tem realizado pesquisas que comparam o desempenho de trans e cisgêneros. Em 2015, o COI estabeleceu critérios para a participação de transgêneros. Mulheres trans devem ter níveis do hormônio testosterona inferiores a 10 nanomol por litro de sangue nos 12 meses anteriores à estreia de uma competição. O comitê também deixou de exigir a cirurgia de redesignação sexual. O debate suscitou uma nova polêmica: a criação de uma terceira categoria de gênero. Sugestão criticada por este praticante trans de Muay Thai. Eu acho que seria injusto eu competir com meninas do meu peso por causa do nível de testosterona. Então, você deixaria as pessoas trans num limbo. Eu não seria homem suficiente para competir com um homem e nem mulher suficiente para competir com uma menina. Então, você vai fazer o quê? Criar uma categoria diferente no esporte, uma categoria só para pessoas trans? Tipo, não. Mais fácil as pessoas se adaptarem a gente do que a gente se adaptar a todo mundo, né? Seria muito mais fácil, muito melhor, um mundo mais inclusivo. O
diretor executivo da Confederação Brasileira de Voleibol acredita que até as próximas Olimpíadas, em 2020, parâmetros definitivos vão ser apresentados. Depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, essas regras vão entrar em vigor. Tenho certeza que vão ter estudos que, às vezes, determinadas modalidades individuais podem ter regras diferentes de modalidades coletivas, modalidades que tenham o uso de uma força, pode ser que tenha um grau diferente daquelas que tenham que ter mais habilidade. Então eu acho que muita novidade vai surgir depois desses novos estudos. Vamos agora conferir o Espaço do Trabalhador no Centro de Apoio ao Cidadão, CAC. Você tem oportunidades de emprego e de tirar diversos documentos pessoais. Veja as vagas de hoje. Atenção para as vagas de emprego disponibilizadas pelo CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a CIPA, Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Montador de móveis com experiência e habilitação categoria B. Eletricista montador com certificado NR10. Ajudante de eletricista com conhecimento na área de elétrica e é desejável ter conhecimento em mecânica industrial. Arte finalista, marteleteiro, armador, técnico de enfermagem do trabalho, ter experiência na função como técnico de enfermagem do trabalho. Açougueiro, com experiência na função e morar de preferência na região do bairro São Cristóvão. Instalador de sistema de segurança eletrônica, ter disponibilidade de horário, ensino médio completo, CNH-AB, residir em Pouso Alegre. Ajudante de instalação de sistemas de segurança, ter disponibilidade de horário, ensino médio completo, CNH-AB e morar em Pouso Alegre. Vaga para pessoas com deficiência. Os interessados devem levar o currículo no CAC, que fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, na Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O CAC funciona de segunda a quinta-feira do meio-dia às 6 horas da tarde e nas sextas das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. André, estudante de Ciência Política, compareceu à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados para assistir à audiência pública sobre segurança de dados do consumidor. Notícia de Brasília. Essa não é a primeira vez que eu venho ao Congresso Nacional, eu venho acompanhando desde que eu entrei na faculdade, há 4 anos atrás, e eu estou aqui hoje para acompanhar a primeira audiência pública que vai versar a respeito da proteção de dados com enfoque para o consumidor e não para a lei de dados gerais. E aí eu começo a aumentar a insegurança jurídica. O acompanhamento dessa proteção de dados é tão fundamental para a gente porque a gente trabalha com esses dados, a gente está constantemente tendo contato com os dados do cliente, com os dados do consumidor do nosso cliente e é a partir disso que a gente vai tentar traçar uma estratégia para evitar possíveis problemas. Vamos dar um exemplo concreto. O exemplo dessas redes sociais, por exemplo, vazamento de dados da Facebook. Isso pode ser um ilícito perante a LGPD, Lei de Dados, e tratado, por assim dizer, pela autoridade de dados, mas pode também ser uma violação à legislação do consumidor. Eu achei o debate muito produtivo, a partir dele a gente conseguiu abrir os horizontes a respeito do qual é o foco não estar nos dados, mas sim na segurança. A fala do secretário foi muito importante nesse sentido para esclarecer e colocar a gente ali alinhado no que é de interesse do nosso cliente, o que é de interesse da população como um todo. Sou a Andréia, eu sou estudante de Ciência Política e sou de Brasília.
A seguir, máquinas de impressão de RG chegam ao Centro de Apoio ao Cidadão da Câmara Municipal. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito, Boletim de Acidente de Trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. A Prefeitura de Pouso Alegre está promovendo a campanha Não Dê Esmola, com a justificativa de que esmola não oferece dignidade, só mantém a pessoa na rua. O objetivo é conscientizar a população para que evite dar esmolas às pessoas em situação de rua na cidade, principalmente pela relação existente entre a rua e o uso de álcool e outras drogas. Outra finalidade é orientar sobre os serviços públicos existentes, que viabilizam a superação dessas situações de risco e vulnerabilidade social. A divulgação é feita em outdoors, placas e veículos de imprensa. Com isso, a campanha visa a conscientização da população a não dar esmolas às pessoas em situação de rua ou meros pedintes, mas encaminhá-las ao Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro POP, e o Centro Municipal de Acolhimento Provisório para Adultos, o CEMAPA, acionando a abordagem social pelos seguintes telefones: 99714-7610 e 3449-4140. Veja o VT produzido pela equipe da TV Câmara Pouso Alegre. Quanto mais esmolas você dá, mais miséria você financia. Dê uma nova chance. Não dê esmolas. Encaminhe o pedinte aos órgãos de proteção social 35 3423 4214 ou, em caso de crianças e adolescentes, para o Conselho Tutelar. Dar esmola não ajuda ninguém.
Mais um serviço oferecido pela Câmara Municipal de Pouso Alegre irá agilizar a vida da população. O Centro de Apoio ao Cidadão, o CAC, recebeu as máquinas de impressão de RG. A partir de agora, o CAC irá fazer a impressão do documento, facilitando a vida da nossa gente. É a Câmara Municipal fazendo a diferença. Confira a reportagem. Desde a implantação do Centro de Apoio ao Cidadão aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre, o CAC já oferece o agendamento para a emissão do documento de identidade. Agora, a novidade é que esse processo vai tornar mais ágil aqui por meio do CAC com a impressão desses documentos aqui na Câmara. Eu estou com a Eliane, que ela é coordenadora do CAC. É isso mesmo a novidade, né, Eliane? Isso mesmo, nós já estamos, no início de 2018, nós entramos em contato com o Dr. Renato Gavião, que é o nosso delegado regional civil. Ele manifestou o interesse com o Estado de implantar esse posto de identificação aqui no nosso CAC, que é o Centro de Apoio ao Cidadão, e durante o ano 2018 fizemos toda a tramitação de convênio, assinatura, e no início desse ano nós recebemos essa autorização. Então os maquinários chegaram e nós estamos quase nos momentos finais para realmente a emissão da identidade aqui. E a procura por esse serviço, Lili, como que é? A procura aqui tem sido grande. Por enquanto, nós estamos fazendo o agendamento e a pessoa, quando agenda, faz a retirada lá no AI. E assim que tudo estiver pronto, a emissão será realmente aqui mesmo. Ok, muito obrigada pela entrevista. E vamos falar então com o Jonas. O Jonas, o CAC, ele não faz esse serviço só aqui na Câmara, né? Existe um trabalho itinerante onde o CAC viabiliza a emissão desses documentos em outros lugares, é isso? Isso, é isso mesmo. A gente teve, através do Dr. Renato Gavião, né, a parceria que a gente fez, o CAC, com a Polícia Civil. E a gente tem buscado fazer essas parcerias itinerantes, né, para fora daqui. Já tivemos presente na PAC feminina, lá na PAC masculina, no presídio. Então a gente está, aos poucos, estamos fechando essas parcerias e fazendo essa emissão desse documento. Pessoal do presídio, tivemos uma demanda grande esses dias para trás. Estamos aí colaborando para que feche mais outras parcerias e logo a gente começar o serviço de atendimento aqui na Câmara Municipal, no CAC. Agora, com a emissão do documento aqui pelo CAC, o processo ainda fica um pouco mais fácil. Isso, fica mais fácil, porque daí o cidadão vai ter uma opção a mais, né? Que ele vai poder vir aqui no CAC, ao invés de fazer o agendamento no documento de identidade, né? Ele já vai poder, se quiser, fazer a identidade conosco aqui. O Departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura de Pouso Alegre está funcionando em um novo espaço, mais adequado às necessidades do setor. O recinto acomoda todo o estoque de alimentos que atende a 17 mil estudantes de escolas municipais em 800 metros quadrados de extensão. O Departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pouso Alegre está funcionando em um novo espaço, mais adequado às necessidades do setor. O recinto acomoda todo o estoque de alimentos que atende a 17 mil estudantes de escolas municipais em 800 metros quadrados de extensão. A merenda escolar hoje é fornecida a todas as escolas, onde são servidas perto de 30 mil refeições diárias, desde as creches, passando pelo ensino fundamental, até o CEMEJA, Centro Municipal de Educação para Jovens e Adultos, e cursinho pré-vestibular. Os recursos advêm do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, FNDE, e são complementados pela Prefeitura de Pouso Alegre. O novo local foi escolhido por reunir todas as condições sanitárias, de armazenamento e logística, uma vez que os produtos saem do setor de alimentação, onde são conferidos, direto para as escolas. No lugar, os alimentos estocados vão do café da manhã até a última refeição servida nas escolas. São milhares de quilos de leite em pó, achocolatado, temperos secos, arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, além de produtos de higiene, limpeza e material escolar. Obrigado pela sua audiência e até nossa próxima edição.